Vamos começar o jogo. Achei que não ia dar. Também não sei se chegamos ao fim, porque, claro, isso não é um jogo de xadrez. Primeiro, tem muito menos peças. Segundo, nem tem os quadradinhos. E terceiro, como nós vamos ver, os movimentos não é que vão ser aleatórios, eles vão ser, espero que motivadamente, alterados em relação ao que são os movimentos de um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, o rei anda assim, e uma casa só, e assim. O bispo anda assim, ou assim. O cavalo anda assim, ou assim. O peão anda assim, uma casa só, na saída duas casas. A torre anda assim e assim, pode ser pelo tabuleiro inteiro. Bispo, cavalo, a rainha. A rainha anda mais ou menos como ele. Então nós vamos ver que tem peças aqui que estão em posição de torre, por exemplo, pós-modernas e epistemologia e poética e Aristóteles estão em posição de torre porque a torre ajuda a proteger o rei. E aqui, obviamente, pós-socráticos e pós-verdade são reis, são os reis. Né? Aquilo que precisa ser derrubado pela outra equipe. Mas eles podem andar em posição de bispo, atravessando, para proteger ou para anular, queimar, comer uma peça. Isso não é um arbítrio absoluto. Claro, é um arbítrio, né? Mas não é absoluto, porque, como eu disse, quando os pré-socráticos chegaram aqui, não estavam previstos. A ideia do combate aqui, da guerra, né, era a de usar a cosmologia para ter uma noção do real verdadeiro e usar Aristóteles. Esse movimento aqui significa que a cosmologia está aqui em cima e é na nossa época. Aristóteles está aqui embaixo porque é lá atrás, é nosso passado. Trazer Aristóteles, que foi o primeiro formulador de uma teoria do real e de uma teoria da verdade que se correlacionam, mas cada uma é uma é ontológica, outra é epistemológica. E sempre eu dizia isso, vamos chamar Aristóteles para nos ajudar a combater nesse momento a pós-verdade que diz que fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Aristóteles, lá no começo da filosofia, combateu as opiniões no plano ontológico. No plano retórico é outra coisa. O plano retórico que é muito nosso hoje, né? Mas no plano ontológico não tem opinião, ou é verdade ou não é verdade. E para isso é preciso ter uma teoria da verdade adequada. Esse adequado foi explicitado na Idade Média, mas pode-se dizer, retroagir para Aristóteles, faz sentido para nós hoje. Adequada a uma teoria da realidade, uma teoria do real, do ser, do o que for. Vamos trazer Aristóteles para nos ajudar em relação à pós-verdade. Não tinha epistemologia, os pós-modernos sim, estavam aí, porque eles começaram esse processo nas décadas de 80, 90 do século passado, quando disseram que, bem, o real existe, claro, ninguém vai dizer que não, mas não tem interesse. E tudo que se disse dele é como Lyotard, François Lyotard, que escreveu um livro chamado A Condição Pós-Moderna, foi aí que a palavra pegou. Disse
tudo que se disse do real, que não são mais do que narrativas, odeio essa palavra, narrativas de legitimação, como se o real não fosse ele mesmo o que ele é, e precisasse ser legitimado por narrativas, perderam credibilidade. Ele não diz o real é falso, ou não existe. Existe. Mas o que se diz dele, aquilo que ainda há pouquinho tempo atrás chamava verdade, o que se diz dele perdeu credibilidade. O que realmente interessa, e interessa significa produz resultados, é eficaz, são os virtuais e as suas enormes potências de produzir simulações, simulacros, futuros, produzir futuros, antecipar futuros. Dou sempre esse exemplo, a gente vai a uma bolsa de futuros, ela se chama assim, uma bolsa de futuros, compra um pedaço de futuro quando aposta. A reforma, bom, a do arcabouço está passando, né? Mas a reforma, a próxima, tributária. A reforma tributária a partir de agosto vai passar, ou não vai passar. Bota-se dinheiro, ou peso, ou poder, o que for a moeda, né, nessa aposta. E se o volume de apostas for suficiente, significa, se o mercado estiver satisfeito, ou estiver nervoso, ou estiver deprimido, ou estiver isso e aquilo, o futuro se antecipa para o presente. Ele se realiza logo. Se realiza logo. Então, os virtuais têm essa enorme potência. Não quer dizer que o real não exista, mas quer dizer que uma verdade do real, que esteja contida no real, como Aristóteles formulou, esteja contida no real, que nós humanos, que somos consciência, intelecto, como então se dizia, o intelecto humano tem a capacidade de extrair do real, e o processo de Aristóteles se chama abstração. Então, abstrair do real aquilo que é seu caroço e formular um conceito, que é então o que o real é. E isso já foi chamado conceito, a apreensão essencial da coisa. Então a ideia de essência, de que as coisas e a realidade têm uma essência própria. Aristóteles dizia inerência. Há algo que lhes é inerente, que pertence só a elas e que as faz ser o que são. Isso nós humanos, pelo intelecto e por um complexo processo de que eu vou falar, temos a capacidade de assumir para nós. Modernamente nós chamamos isso de representação. Temos a capacidade de representar, quer dizer, apresentar de novo para nós, porque o real estava ali, mas saiu. Cadê o real? Representamos, trazemos de volta. Referimos. Então, o ato da referência é fundamental para que possa haver boa representação. E o que é referir? Não é nomear alguma coisa, eu me referi a você hoje. Não. O verbo radical esse verbo referir é o verbo latino ferro, stuli, latum, ferre, que significa conduzir, trazer. Então, trazer de novo o que estava aqui e saiu, trazemos de novo. Então, há um ato de referência nossa ao real. E posto isso, nós somos capazes de fazer agora as operações metodológicas, entra aí a questão da verdade, metodológicas necessárias a extrair do real aquilo que ele propriamente é. Dominar aquilo que ele propriamente é pelos conceitos e com os conceitos estabelecer discursos. Então a verdade aparece nos discursos, mas antes está na realidade. Essa é a resposta realista. A grande polêmica dos universais, a querela dos universais.
que a Idade Média conheceu, que na verdade começou no século XI, com Rosselino e Guilherme de Champeaux. Rosselino disse, os universais, quer dizer, as palavras e os conceitos, disso que eu estou falando, né? O conceito de alguma coisa e a palavra que o expressa, a definição. Os universais, como se chamava, não são mais do que uma emissão de voz. Não tem nenhum sentido, emissão de voz. Flatus vocis, ele chamou. E isso depois foi retomado no século XIV pelo grande Guilherme de Ockham, que foi o pai, mãe, né, do nominalismo. O que diz o nominalismo? Que uma palavra substitui outra palavra, concorda com outra palavra, é antônimo de outra palavra, ou seja, que tudo da ordem do sentido se passa entre palavras, portanto, entre nomes, como então se dizia, nomes, daí do termo nominalismo para essa escola. É, portanto, dizia Guilherme de Ockham, um problema de semiologia, não é um problema de ontologia, não tem a ver com o real lá fora. Os universais, os conceitos e as palavras não nomeiam nem expressam o conteúdo, a essência do que propriamente a coisa é. Isso vem por outro caminho, que é a intuição. Aí é complexo, né? Isso não é um curso de Guilherme de Ockham nem de nominalismo. Essa resposta nominalista, que foi dada à formulação realista de Tomás de Aquino, no século XIII, um pouco antes de Guilherme de Ockham, que é do XIV, começo, que veio de Guilherme de Champeaux, que contra Rosselino de Compiègne disse que não, que as coisas possuem seu próprio sentido. Discussão que remete lá para Aristóteles, que formulou assim o que o real é, ser, a metafísica que trata do que é todo o real, não esse ou aquele, não a política ou a física, essas são ciências locais. A metafísica é a ciência do ser enquanto tal e na sua totalidade, é a ciência do todo. É a grande invenção de Aristóteles, que foi o núcleo da filosofia por milênios. Na metafísica trata-se do ser da verdade e da verdade do ser, também assim ele define. Significa, ali tem uma teoria do real e uma teoria da verdade juntas, que depois se expressam numa ontologia, uma enologia, uma teoria do um, e numa lógica, né? Teoria da razão, como é que se pensa, pensando bem para formular a verdade. Está lá em Aristóteles. Já estava antes em Platão, que não deu solução ao problema. Aristóteles deu, por isso que eu estou chamando de Aristóteles, e não Platão. Num diálogo Fedro, a pergunta é se as palavras que nós usamos para nomear as coisas pertencem às coisas ou são mera convenção. Pertencem às coisas, é a resposta realista lá da Idade Média. Ou são mera convenção, é a resposta nominalista lá da Idade Média. Isso foi sendo discutido ao longo do diálogo de uma maneira extremamente erudita, se o lambda, que é o L, né, expressa movimento ou permanência. Isso foi muito discutido entre os dois contendores ali alimentados por Sócrates, né, Fedro e Hermógenes. Então tem brincadeira de Sócrates e Hermógenes. Se o seu nome for conveniente à sua pessoa e não uma mera convenção que seus pais inventaram, por exemplo, tem um erro aí, porque você é uma pessoa lenta, você anda devagar, você pensa devagar, e Hermógenes significa o gerado por Hermes. Hermes é o deus da velocidade, da comunicação, ele é o Mercúrio, né? Ele é representado com asinhas no elmo e nos pés. Então você é um mau Hermógenes, se
nós encontrarmos aqui uma resposta, vou usar o termo antes da hora, realista. Mas se for convencional, não tem nenhuma importância, você podia chamar o que fosse, porque esse não seria seu nome, seria uma palavra atribuída a você por convenção. Então toda a discussão do diálogo é essa, para chegar no fim, que eu adoro, para dizer, nós não conseguimos decidir essa questão. Se não decidirmos primeiro, se quem tem razão é Heráclito, quando diz que tudo flui, que portanto não há permanência. E essa é, vamos dizer, em termos bem posteriores, essa é a essência do todo, é mudar, permanentemente mudar. A mudança, portanto, não é um acidente, é o que faz o real real, é estar em permanente mudança, e ele usa então o fogo como metáfora, o fogo que se transmuta a todo tempo, mas no seu transmutar é que ele é fogo, então tem uma permanência na mudança. Ou se é Parmênides, que nos ensinou que tudo é uno, eterno, imóvel e imutável, leitura platônica de Parmênides. Enquanto nós não soubermos quem tem razão aí, isso eu acho fabuloso, porque 2 séculos depois dos pré-socráticos, depois da grande destruição que no século pré-socrático, século VI, da grande destruição que os sofistas no século V fizeram, foi um reboliço, né? O grande filho do fundador da filosofia, se a filosofia foi fundada por Sócrates, com base na ignorância, nós não sabemos nada, precisamos procurar a sofia, a sabedoria, e a filosofia, a amizade, a sabedoria, a tendência na direção da sabedoria, que nós não possuímos, é o caminho para essa busca. O herdeiro de Sócrates, Platão, se lembrou dos pré-socráticos, a ponto de dizer, uma questão importante aqui, só pode ser resolvida se nós decidirmos antes, e vamos fazer isso amanhã, esse diálogo não existe, se quem tem razão é Heráclito realmente. Porque se Heráclito tiver razão, as palavras, os conceitos, como se chamou depois, os universais, só podem ser convenção, porque quando se for nomear uma coisa, ela já não está lá, já mudou. Mas se forem permanência, estado, imutabilidade, as palavras podem ser o nome das coisas, porque as coisas estão lá esperando. Assim termina o diálogo, de modo que você vê, é uma questão que começou com Platão, não foi resolvida, continuou com Aristóteles, foi resolvida, e por isso eu queria trazer Aristóteles, quero trazer Aristóteles para nos ajudar a encarar esses pós-modernos. A frase completa, não é a frase que eu estou citando de memória, mas a ideia completa do Lyotard é: as narrativas de legitimação do real produzidas no século XIX perderam credibilidade. Produzidas no século XIX, porque o século XIX, que é o século da história, e os pós-modernos disseram que a história acabou também, seria o antagonista daqueles que no fim do século XX foram chamados, aceitaram ser chamados, gostaram, provavelmente, os pós-modernos. Trazendo Aristóteles para cá, o que eu queria mostrar é que o antagonista dos pós-modernos é Aristóteles. Aristóteles é que diria, de modo nenhum, não há narrativa de legitimação do real. O real é o que ele é em si. Como na Idade Média, a resposta realista à questão dos universais foi: os universais, vamos chamar de essência, né? A essência de algo existe no algo, in re, na coisa. Existe também antes do algo, ante re, porque está na cabeça de Deus, mas isso é a Idade Média, né? E existe post re, na linguagem, com o que se diz, com o que a coisa é. Mas só é assim porque a essência, a inerência de algo lhe pertence. Então dirá Aristóteles aos pós-modernos:
Não é verdade que narrativas, quanto a narrativas já vamos falar, né? Narrativas precisem legitimar o real. O real é legítimo em si, Aristóteles. Né? O real é legítimo em si. E essas narrativas, vou impugnar essa palavra, né? Não foram produzidas pelo século XIX. O século XIX, sim, produziu um modo moderno delas. Mas tem 26 mil anos, não, 2.600 anos. Em 2.600 anos, não é invenção de agora. E não tem legitimação, não precisa de legitimação. Consequentemente, não perdeu credibilidade coisa alguma. O real não tem que ser crido, acreditado. Em relação ao real, não valem as crenças, mas é o que está valendo hoje. Vale a verdade. E vou dizer então o que a verdade é agora, Aristóteles. Então eu quero trazer Aristóteles para cá para encarar os pós-modernos e para encarar a pós-verdade. Essa que diz que os fatos objetivos, quer dizer, a realidade é ela mesma, vale tanto quanto qualquer outra opinião. Então tínhamos pós-modernos como precursores, a pós-verdade como um momento angustioso, apertado, que nos aperta o pescoço e eventualmente não nos deixa falar mais uma fala que seja a fala da verdade, que não seja a da utilidade, da convenção útil de produzir resultado, né? Basicamente para isso. E estava com o problema, que não é que tenha acabado, mas se atenuou, de que, primeiro, eu não vou propor a conversão de todo mundo a Aristóteles, neo-aristotelismo pós-moderno, sei lá o que, né? Eu vou trazer Aristóteles para nos servir de guerreiro, numa guerra que não pertence a ele, pertence a nós. Então, sempre atenção, nós estamos falando de nós. Não estou fazendo aqui uma história da filosofia pelo sabor da história da filosofia. Quando eu recorro à história, eu recorro muito, né? É o que eu faço. Quando eu recorro à história, é para iluminar o nosso presente. E o nosso presente é a nossa questão. Não é a que Aristóteles formulou, é a nossa. Estou trazendo Aristóteles para nos ajudar. Eu disse aqui, vou remoçar Aristóteles, botá-lo na nossa época. E a cosmologia na outra ponta. Porque a cosmologia nos diz que aquilo que nós vemos no céu hoje, os mega radiotelescópios em órbita, o James Webb, que é o mais poderoso nesse momento, e que nos dá aquelas imagens espantosas de galáxias se formando, pulsares, quasares, buracos negros. O que o James Webb está fazendo é surpreender o momento exato em que aquelas coisas verdadeiramente se passaram. Elas são passado, portanto não estão condicionadas à nossa observação, como a física quântica, ao contrário, ensinou. A observação depende da pergunta que o observador faz ao observado. Portanto, o observador muda o observado quando lhe pergunta alguma coisa. Há, portanto, uma incompletude e uma... eu esqueço dessa palavra. Do Popper, do Heisenberg. Incompletude, não é insegurança. Bom, mas enfim, que o pensamento não é seguro, que o conhecimento não é seguro e é incompleto, porque nós estamos sempre negociando com o real. O que a cosmologia faz é dizer, não senhores, porque é isso que nós estamos observando hoje, e aí hoje deformamos, porque precisamos de lentes, as lentes têm problemas, porque colorizamos o que estamos vendo segundo a temperatura, e é uma convenção que a temperatura do que nós estamos captando, quanto mais antiga, mais vermelha, quanto mais moderna, mais azul, todas as
tonalidades intermediárias, né? Isso é uma convenção, isso é uma linguagem, diria Guilherme Belcampo, um problema de semiologia científica, sim, mas o que assim deformadamente fica uma beleza, né? Mas é uma deformação. O que aí está sendo dito é real, porque já era real antes de ser observado, e a sua realidade era verdadeira em si. Aquilo efetivamente aconteceu há muitos milhões de anos, e o mensageiro desse acontecimento, que é a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, trilhões por ano, multiplicado pela distância, portanto anos-luz, chegou a nós agora. Chegou a nós agora. E agora nós estamos vendo. Agora a coisa não está mais lá, porque ela aconteceu no passado. Mas a coisa existe no passado. Realmente, ela é verdadeira. Como é que eu vou passar essa compreensão espantosa da física quântica, que, segundo meu colega Luiz Alberto Oliveira, é uma filosofia fantasiada, não, disfarçada de ciência, porque trata do todo, exatamente o que os pré-socráticos fizeram, o que os grandes filósofos iniciais fizeram, tratar do todo, trata do todo, de toda a matéria do universo. Como é que eu vou passar isso para a nossa época, para esse nosso nível intermediário aqui, em que nós estamos brigando em sociedade, no espaço público, que é a isso que se refere a pós-verdade, com aqueles que dizem que não há mais futuro a não ser pós-catastrófico, portanto o futuro é distópico, não há mais um futuro que possa ser melhor ou significativamente diferente do presente, porque nós estamos pós a verdade. E a verdade é que atribuía sentido. A utopia seria isso, uma produção de sentido futuro na direção do qual nós vamos caminhando, para não encontrar, mas no caminho encontrarmos imensíssimas coisas, não ficarmos parados. Nesse momento, Marx diz que um problema só aparece quando a solução está presente. Nesse momento em que eu estava com um problemão, como fazer as mediações do imenso global do universo para esse local nosso aqui. E esse local não é pequeno, é o planeta, é um planeta e suas imediações. O planeta entrou em cena agora, a natureza, o planeta, não é sujeito e objeto, quebrou isso. E aí de repente, como que de nada, caíram no tabuleiro os pré-socráticos. Por quê? Pergunto-me eu retoricamente, porque a resposta já foi dada em aula. Porque eles fizeram, muito anteriormente, eles que foram chamados de físicos, physicoi, porque lidavam com a physis, antes de a physis ser a natureza, a totalidade do universo, o cosmos, mas eles usavam a palavra cosmos também, para dizer equilíbrio, ajustamento, harmonia, beleza. Né? Eles lidavam com a physis, que era a força de fazer aparecer tudo, a força de brotação do que nós depois chamamos de real. A totalidade da physis. Então, esses físicos, que são os grandes pensadores pré-socráticos, depois condenados por Aristóteles, esses físicos, como os cosmólogos, nos ensinaram filosoficamente que a realidade é una com a sua verdade. A verdade lhe pertence, não é da ordem do discurso. Portanto, de uma ciência ou uma filosofia fora do real, que olha, julga, conhece e diz. Não, nós que teríamos a capacidade de olhar, julgar, conhecer e dizer, ordem do discurso, não estamos fora.
De novo, aquele fragmento de Heráclito que eu gosto tanto. Sendo o Logos, o princípio cósmico que reúne tudo no um, o que é comum, vão, no entanto, alguns supondo possuírem uma inteligência particular. O que é a inteligência particular? É aquela que se destacou do geral, da unidade, do todo. E agora olha para ela como se fosse um objeto e diz: eis aí a totalidade, a que eu chamarei ser, ou ideia, ou substância, ou natureza, ou Deus, ou sujeito. E isso foi a história da filosofia daí para frente. Não. Os pré-socráticos, foram as duas aulas anteriores, os pré-socráticos nos ensinaram e nós perdemos o contato com isso. Por causa de Aristóteles no século IV ter dito que eles não eram filósofos, eles pararam de ser usados. E, portanto, nós desconhecemos os livros deles. Temos fragmentos que foram catados aqui e ali no século XIX. São muito novinhos na história da filosofia, estão sendo interpretados, está se tentando ouvir a palavra deles diferente de como Platão a ouviu agora, no século XX. Os pré-socráticos fizeram um movimento muito semelhante, muito antecedente para nós hoje, muito semelhante àquele que a cosmologia nos oferece. Então, os pré-socráticos podem nos ajudar a fazer essas mediações, porque eles colocam o mundo, o cosmos, onde nós estamos, nós com ele, não fora, não em face dele. Nós não somos o James Webb olhando para o passado, nós estamos dentro, e não é do passado, é do presente, de tudo que há, é da totalidade. Eles podem, portanto, nos ajudar mais até do que Aristóteles. E como eles ficaram 23 séculos do quarto em que Aristóteles disse que eles não eram verdadeiramente filósofos, larga para lá, ao 19 em que eles foram encontrados, porque o século XIX pensou tudo historicamente, e historicamente essas pessoas existiram: Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras, Empédocles, grandes nomes que nós conhecemos, mas cujas teorias, se é que se pode dizer assim, nós não conhecíamos, cujos livros não existiam mais. Mas tem uma referência em Platão, várias em Aristóteles, uma em Sexto Empírico, uma em Diógenes Laércio, uma em Alexandre de Afrodise, e eles foram procurando, catando essas referências, que não eram citações, entre aspas, nota de peripário, e com ela fizeram um livro, os pré-socráticos, os fragmentos pré-socráticos, os fragmentos dos pré-socráticos. Livro precioso. Nós não sabemos se Heráclito escreveu aquelas coisas, mas é de se supor que quem os usou ainda tivesse o livro, ou soubesse de segunda mão, por uma tradição oral ou acadêmica, de escola. Então podemos mais ou menos confiar. Essas pessoas existiram, esses textos começaram a aparecer assim enviesadamente, e eles recuperaram sua dignidade de filósofo. Porque Aristóteles, quando os condenou, era o poderoso Aristóteles e conseguiu o que queria, tirá-los da história. Aristóteles nos dá o privilégio de ter escrito a primeira história da filosofia, que é o primeiro livro da sua metafísica. Todo mundo está lá, até Platão, aí chega ele lá. Ali, e depois na física, ele condena esses pré-socráticos. Poderoso Aristóteles, deu certo naquela época, não nos diz mais nada agora. Os pré-socráticos estão de volta, mas eles ficaram congelados esse tempo todo.
eles não sofreram desgaste. Eu tenho dito isso aqui tanto, né, que quem for ouvir, vocês que estão aqui, né, vai se cansar provavelmente, mas não houve desgaste, porque eles não foram testados, não foram usados, não foram desenvolvidos, de modo que, na verdade, nós não os conhecemos bem. E eles são tão estranhos que, quando eu os botei aqui nessa posição de rei, oposta diretamente à pós-verdade, eu disse, a probabilidade de eles virem parafundar esse tabuleiro é muito grande, porque eles não obedecem aos movimentos codificados da história da filosofia. O que é um movimento codificado? Se você puder vir aqui para aparecer. O que é um movimento codificado? A dialética de Platão. Quando Platão falou, definiu o real, então veja, é um discurso, é a teoria platônica. O real é lá fora. Platão aqui, ele vai dizer a verdade. Quando ele definiu o real como o conjunto das formas puras, a pura inteligibilidade, Aristóteles depois disse que isso era um mundo que ele criou, o mundo das ideias, assim chamado, e ficou acreditado. Tem minhas dúvidas, mas Aristóteles era Aristóteles e foi aluno dele, né? Essas formas puras são copiadas pelo sensível. Nós que estamos aqui, nossas carteiras, e essa câmera que está me filmando, e esse computador aqui, onde por Zoom eu tenho o prazer de ter a Raquel, o Celso e o Caio presentes na nossa aula, né? Chama-se sistema híbrido. Bom, isso tudo, hoje, sensíveis, são cópia imperfeita. Uma cópia tem um grau de imperfeição, não é o modelo, das ideias. Ele chamou ideias, sem ideias, que é forma, eidos, forma. Ele estava definindo o real. E para que essa definição não fosse mera arbitrariedade, opinião de Platão, se chamava Aristóteles. Platão, que tinha ombros largos, ele era um atleta, como em omoplata, ele era um atleta, então chamado Platônico. Platão não faria grande sucesso, tenho a impressão, com o nome de Aristóteles, né? Na Platão. Bom, para não ser só a opinião de Platão. Então ele criou um método, e método a partir daí vai ser fundamental. O método de Platão é a dialética ascendente e descendente entre as ideias e suas cópias. As cópias e os simulacros, que são afastamentos cada vez maiores da cópia original, e aí que está o erro, né, que a filosofia tem que resgatar, subindo tão próximo quanto possível para a contemplação das ideias, que a alma contemplou antes de vir servir a um corpo, e que recontemplará depois da morte, mas que é possível acessar tão próximo quanto for possível, e só a filosofia faz isso. Então, esse método da dialética enquadrou o pensamento na forma platônica e depois das escolas platônicas, neoplatônicas, até agora, até pouco tempo atrás. Deleuze, no século XX, que não era um filósofo pequeno, né, ainda teve que dizer que o trabalho da filosofia é a reversão do platonismo, o Platão presente, portanto. Aristóteles criou a lógica, a maneira de lidar com o logos, que agora não é mais como nos pré-socráticos uma força cósmica da reunião de tudo que é disperso, produção do um, né? É a razão. Então a lógica trata do bom uso da razão para que se consiga obter a verdade. E assim, pelos tempos afora, a matemática depois entrou com a sua metodologia puramente formal, sem referência, métodos indutivos, dedutivos, qualitativos, quantitativos, tudo que a gente conhece, vocês são obrigados, coitado, a estudar
na disciplina de metodologia, né? Os pré-socráticos não estão enquadrados. Eles são anteriores. E eles estavam desativados quando as metodologias foram criadas para um objetivo que não era o deles. Para eles o real era a totalidade de tudo que há. E a verdade pertencia ao real, ao seu movimento. E nós ao movimento da verdade e do real. Não inteligências particulares que fazem discursos, mas o movimento junto. Nadar junto com o mar do real. Movermos-nos junto, comovermos-nos. Curvarmos-nos desveladamente, amorosamente. Desvelo tem esse sentido, né? Da amorosidade, para ajudarmos o real que se oculta a se desvelar por sua vez. Então, esse movimento muito complexo, do qual nós perdemos inteiramente a habitualidade, a intimidade, e que estamos começando, sobretudo Heidegger e os heideggerianos no século XX, a mais ou menos recuperar. Então, eu disse que os pré-socráticos postos num tabuleiro, e um tabuleiro, convenhamos, é o máximo de método que pode haver. Eu acabei de descrever movimentos das peças, elas só podem se mover segundo essas direções aqui. Os pré-socráticos não vão obedecer a isso, sem deixar de ser pré-socráticos. E sem deixarem, portanto, de fazer aquilo para que foram chamados. Aliás, eles não foram chamados, eles caíram no tabuleiro. Quando eu estava preocupado com como fazer as mediações lá do real, verdadeiramente real, realmente verdadeiro, que a cosmologia nos ensinou. Como chegar aqui? Pré-socráticos se apresentavam. Eu não tinha pensado neles, não estava no plano do curso e não estava no plano da aula em que eles apareceram. Por isso eu disse, eles desabaram no tabuleiro. Então, estou só anunciando que alguns movimentos aqui vão parecer arbitrários a um jogador de xadrez, que poderá então violentamente me contestar, porque eu não sou um jogador de xadrez, né? E me considerar um farsante. Eu estou fingindo que estou jogando xadrez aqui e não sei nem o movimento das peças. Eu não vou precisar responder, mas vocês já sabem, os pré-socráticos têm a potência, não é o poder, é a potência, no sentido da força que move, que brota. Foi essa a experiência que eles fizeram. Tem a potência de mexer com esse tabuleiro todo. Vamos ver como isso se apresenta. Eu tenho aqui, ó, os primeiros 14 movimentos. Vamos chegar mais perto. Os primeiros 14 movimentos desse jogo. Eu fiz o primeiro na semana passada e já mudei. Mudei na semana passada mesmo enquanto estava fazendo. Por quê? Primeiro, eu não sei jogar xadrez. Eu sei os movimentos das peças, das estratégias, mas eu não tenho nenhuma visão espacial. Sou cego de um olho, eu mal tenho visão de profundidade, né? Então eu não consigo ver duas jogadas adiante onde é que vão estar as peças. Mas desenhei aqui e vamos ver se isso funciona. Para nossos efeitos, isso não é um jogo de xadrez, isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Tiro, porrada e bomba, dedo no olho e gritaria. É uma guerra com... Eu omiti uma palavra aí vocês perceberam. Dedo no olho e gritaria. Porque a pós-verdade é uma experiência de mundo que não expressa simplesmente uma mudança de paradigma dentro da nossa longa civilização, dos pré-socráticos até agorinha, até os pós-modernos inclusive. É uma mudança não de paradigma, mas de civilização. Penso isso, é uma hipótese, pode não ser nada disso. E provisoriamente, enquanto não tem um nome para essa que está sendo
é encerrada, está no processo transiente de se tornar outra coisa, eu disse que essa longa civilização era caracterizada pelo amor ao real e à verdade. E que nós estaríamos agora entrando numa civilização de desamor. Porque quando se diz que os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião, e que, portanto, os algoritmos, as simulações, os simulacros ditam a vida, isso é desamor à vida, à potência da vida. É para a vida que real e verdade estão. Não é para o abstrato de nada, não é para Deus, é para a vida, é para nós, que amamos o real e a verdade. Ou já não amamos mais. Nós aqui sim, né? Acho que todo mundo. Mas parece que por aí corre que não. E isso é o pai e a mãe das polarizações, dos fakes de diversas naturezas, fake news, deepfake, fake history, que encaminham para um futuro do qual nem se precisa a rigor falar. Porque tudo está na horizontalidade que o neoliberalismo exprimiu, na horizontalidade do já dado, que precisa ser reformado aqui e ali, mas a ideia de grande transformação, de um futuro, em francês se diz lindamente le lendemain qui chante, quer dizer, os futuros que cantam, os amanhãs que cantam, ou seja, um encantamento da história, que não há mais, evidente, pelo futuro que é melhor. Lá nos fóruns sociais de Porto Alegre, por exemplo, primeiro se dizia, um outro mundo é possível, outro, e em outro ouça-se melhor. Eles não têm nenhum compromisso com isso. Estou botando aqui sim, um nós e eles, porque é guerra, e na guerra é isso que acontece, nós e eles. Eu tinha pensado que, como nós estamos sendo massacrados, nós teríamos o privilégio de jogar com as peças brancas que começam o jogo. Mas, ao contrário, nós estamos sendo massacrados porque isto aqui se tornou dominante da nossa época, a pós-verdade e seu século. Então, quem vai atacar são eles. Eles vão jogar com as peças brancas e nós vamos jogar com as peças pretas. A única diferença é que as peças brancas começam o jogo. E o primeiro movimento, que eu tinha feito ao contrário, faço então agora, que é a física quântica avança duas casas, é um peão. O peão anda de casa em casa, né? E come para o lado, na diagonal. Avança de casa em casa, mas na abertura avança duas casas. É uma abertura clássica. E é um quadro do cavalo do rei, pronto, abertura clássica, um pouco agressiva, um pouco só. E a resposta óbvia é que o peão do outro lado contra-ataque para imobilizar aquela subida. Vamos deixar que o peão que atacou primeiro possa andar mais uma casa e depois vem alguma peça ajudá-lo para cobrir aquele peão que defendeu e deixá-lo andar mais, o outro andar mais uma casa, né? Então pronto, aqui a física quântica e a cosmologia estão imobilizadas sobre essa imobilização, porque são física e física, né? Eu vou falar em seguida, mas tem uma pergunta aqui. Diz, irmão. Oi, gente, tudo bem? Aqui, sou o Pedro, sou aluno de graduação. Excelente. Obrigado. Não sabia, eu dependia da pergunta. Como é que você consegue anotar tudo assim? Pois é, não sei, nem Eu não consigo. Aqui achei. Quando a gente diz, por exemplo, que a verdade está no discurso, mas antes aparece na realidade. Isso não se enquadra com os pré-socráticos, porque, como você falou, eles acreditam na verdade da totalidade. Mas eu pensei que essa frase poderia se aproximar da cosmologia, né? Porque se a gente pensar que, por exemplo, a verdade que está no discurso se aproxima daquela verdade que o cosmólogo, quando olha aquilo que era do passado, hoje é verdade porque no passado ele foi real. Então o discurso não pode Foi verdadeiramente real.
Então, faz sentido isso? Essa frase pode se aproximar da cosmologia e a gente está no mesmo lado do tabuleiro dos pré-socráticos, por isso que eu fiquei na dúvida. Sim, e de Aristóteles. O primeiro a dizer isso foi Aristóteles. Quer dizer, o real é o que ele é. A verdade é algo que se produz a partir da ação humana sobre o real no processo de conhecimento. Tá? Então, não estão mais juntos como nos pré-socráticos, como na cosmologia. Essa foi a resposta realista. Por que eu quero trazer Aristóteles? Porque nós estamos vivendo, desde o moderno, desde o começo do moderno, de certa forma, até desde o Renascimento, a saída da Idade Média, que eles quiseram fazer, contra Aristóteles, explicitamente, procurando Platão de novo, não aquele Platão religioso de Santo Agostinho e tal, mas Platão. Eles supuseram encontrar Marcílio Fitino, que foi um filósofo renascentista, foi coroado o novo Platão, criou-se a nova academia renascentista em Florença e tal. Aí já começou um processo que depois, na época moderna, sua primeira fase, século XVII e XVIII, com o racionalismo de Descartes, o empirismo de Locke, Berkeley, Hume, o iluminismo do século XVIII e Kant, fechando o século XVIII, abrindo o XIX, que morreu no começo do XIX, o que se foi fazendo ali foi uma progressiva nominalização, gramaticalização, né? Regida progressivamente pela ciência que vinha correndo por fora, porque desde o século XV com Copérnico ela ganhou autonomia em relação à filosofia, observação, experimentação e tal. A ciência que vinha correndo por fora, disputando o direito de dizer a verdade, que no século XIX ela conquistou. E por que a ciência pode ser a única locutora da verdade, como se concedeu num determinado momento? Porque o que ela diz, ela prova, e ela prova nos termos em que ela diz. Isso significando, Galileu, lá no 16, 17, ensinou, descrevam quantidades. Só essas podem ser descritas. Qualidades não podem ser descritas. Mas, eventualmente, qualidades podem ser reduzidas a quantidades. Reduzam. Se não puderem, desprezem. Porque isso não é ciência. Então, o que a ciência diz, ela prova, porque ela diz de tal modo que ela só pode provar. Tudo que não é provável está descartado. Então, a ciência teve esse privilégio, mas que é um privilégio todo nominalista. Ela não tem mais que entrar em contato com o real, ver o que o real é e trazê-lo para si. Para ficar com o exemplo de Descartes, para não ficar na ciência diretamente. Descartes tinha uma concepção, está nas Meditações Metafísicas, também é o maior livro dele. Meditações Metafísicas, na primeira, ele formula o princípio da dúvida hiperbólica, quer dizer, duvidar de tudo que vem pelos sentidos, porque os sentidos enganam. Às vezes não enganam, mas nós não sabemos que vezes são essas. Levaríamos, nos termos dele, a vida inteira para distinguir as opiniões que nós obtemos pelos sentidos, que nos enganam, e as opiniões que não nos enganam. Então, duvidemos genericamente, hiperbolicamente, a hipérbole é o exagero, né? Duvidemos hiperbolicamente de tudo que nos vem pelos sentidos. Ora, o que é que nos vem pelos sentidos? O real lá fora. Contra isso, ele formulou a teoria das ideias inatas. Está tudo na nossa mente e não é produzido pelo lá fora. É só arrumar agora, organizar, tornar as ideias claras e distintas, fazer discursos, é aí que está a verdade, não lá fora. Chegou a tal nível de radicalidade isso, que ele, que descobriu a certeza mais absoluta, totalmente indubitável, é que se ele era enganado por tudo, até por Deus, depois ele deu uma aliviada, chamou de o gênio maligno, para não ficar dizendo que Deus engana, até por Deus,
Ele que era enganado por tudo, precisava existir para ser enganado. E se ele duvidava de tudo para não ser enganado, precisava existir para duvidar. E existir o encaminha a compreender que o que ele é da ordem do pensamento, não da ordem do corpo, porque esses de novo são os sentidos. Então, eu sou, eu existo, eu sou uma coisa que pensa, de onde veio o penso logo existe, né, do discurso do método. Eu sou uma coisa que pensa, ora o corpo não pensa. Então, a consequência é, o meu corpo não é sujeito. Ele é o meu corpo, mas ele pertence à natureza. Ele é lá fora. Eu, o sujeito, sou a minha mente. Eu, indivíduo, René Descartes, sou a minha mente, não sou o meu corpo. Então, essa separação, né, radicalíssima, nos diz que há um mentalismo, e o mentalismo é uma forma de nominalismo, que depois, por exemplo, gramática, gerativo, transformação, o Chomsky retomou esse mentalismo, é uma forma de nominalismo, de nominalização, de tudo é mente, tudo é razão, e a realidade está fora, e a realidade engana. E isso, que é a abertura do moderno, se estendeu até agora. Então eu queria trazer Aristóteles para nos dizer, não, pessoal, o real é o real e a verdade é a verdade. A verdade tem que concordar com o real, mas o real vem antes. Então, não cabe para Aristóteles essa distinção entre real e verdade, mas ao mesmo tempo cabe a Aristóteles, por via do método, que é a lógica, e da base de todo o método, que é a ontologia, que é a teoria do ser, cabe a Aristóteles fazer a conjunção dos dois, mas primitivamente eles estão dissociados. Tá? Nas duas pontas estão os pré-socráticos e os cosmólogos, para os quais essa dissociação não existe. Tá? Valeu. Okay. Então, primeiro e segundo movimento. Física quântica ataca, ameaça entrar no nosso território. Não entrou ainda porque está bloqueado pela cosmologia. Já falei sobre isso, irmão, que é só para lembrar, porque agora nós estamos num jogo. O que nós temos aqui é ciência. Não tem pré-socrático ainda, não tem Aristóteles. É a nossa época científico-tecnológica. É por ela que começa o jogo, evidente. Não vai começar pelo rei, que pode no final ou levar um checkmate, ou sobreviver aos diversos cheques e ser o vencedor, ser o rei do campo vencedor. Esperamos, naturalmente, que seja os pré-socráticos, mas eu não tenho ideia. Espero não forçar a mão e não roubar para ganhar esse jogo. Então, nesse momento, o ataque da física quântica vem para nos dizer, para nos lembrar daquilo que nós já sabemos desde o primeiro quarto do século XX. Já sabemos, mas não aceitamos universalmente. A física quântica, quando apareceu, na verdade, a teoria quântica, que era uma teoria da física, que se aplicava ao infinitamente pequeno. Quando se descobriu, isso não é uma definição da física quântica, é uma cercadura que eu estou fazendo. Quando se descobriu que o átomo, a palavra átomo significa tomo, que é cortar, a gente diz uma obra em 7 tomos, se dizia antigamente, hoje de volume, né? Tomo. Primeiro tomo, segundo tomo, é o corte. Na Idade Média, os livros eram rolos. E o primeiro livro era então cortado para separá-lo do conjunto do rolo que continha um montão de livros. Ele recebia um corte e tornava-se pelo corte um tomo. Primeiro tomo. Quando não dá mais para cortar, nós temos o
átomo. A é o alfa privativo, é não. Não corta mais. Então, o átomo foi longuissimamente considerado o elemento mínimo da matéria. Não dá para cortar mais. Longuissimamente, porque está lá nos pré-socráticos, em Leucipo e Demócrito, seu discípulo. Demócrito foi o que ficou mais para nós, que já dizia que tudo é constituído de átomos, átomos e vazio, e os átomos se relacionam no vazio, portanto tudo é matéria. Leucipo, Demócrito e depois seus longínquos sucessores como Epicuro, século III depois de Cristo, tinham essa visão de que o átomo é o elemento mínimo. Veio a se descobrir, muito tempo depois, já no século XX, que o átomo admite, não só admite, ele tem elementos menores. Existe um núcleo do átomo e em torno desse núcleo há uma orbitação, como se fosse um sistema planetário. E existem elétrons, nêutrons, pósitrons, que são elementos subatômicos. E hoje nós sabemos o quanto isso se estendeu, elementos com massa, elementos sem massa, né? Os neutrinos, os quarks, os leptons, os bósons, todos são elementos subatômicos, cada um tem sua função na composição do universo. O universo no seu começo, seja a teoria ou Big Bang, que ainda é o modelo padrão, mas que está um bocado esvaziado já agora, seja a ideia do universo que se expande a partir do momento em que ele esteve maximamente concentrado, só como energia, mas Einstein nos ensinou que energia e matéria se convertem, né? Então só energia, dali se gerou matéria, um universo em expansão. Nós estamos na fase de universo em expansão, essa expansão é observável empiricamente pelos radiotelescópios, e haverá de novo uma contração, seja como for. No momento inicial estiveram presentes, supostamente, porque esse momento inicial não é observável, não tinha luz lá, o fóton é mais tardio, estavam presentes, por exemplo, um bóson, que é um elemento tijolo da matéria, foi chamado partícula de Deus, partícula Deus, depois partícula de Deus, e que foi teorizado na década de 60 do século passado por um físico teórico chamado Higgs, e por isso chamado bóson de Higgs. Em 2013, com a tecnologia já muito avançada, o grande colisor de hadrons existente na Europa, o CERN, o Centro de Estudos de Altas Energias e tal, e que circula por baixo da Suíça e da França, é imenso, esteve em condições de fazer um experimento, não tinha sido feito ainda, era a teoria, da existência ou não existência do bóson de Higgs. Se ele existiu, o resultado era 1, por exemplo, só tem um universo. Se ele não existiu, se o bóson não esteve presente, se não houve bóson presente, lá no início do universo, a probabilidade de que haja mais de um universo, multiversos, é grande. E imaginem a tensão. Tinha pessoas que tinham posto 40 anos da sua vida de pesquisadores em afirmar uma coisa ou a outra. Isso ia ser determinado agora verdadeiramente. Verdadeiramente, quer dizer, fez-se ali uma simulação. Teve gente que achou que esse experimento podia gerar um buraco negro que engolisse o planeta. Mas era uma simulação constituída por partículas subatômicas circulando a uma velocidade próxima da velocidade da luz,
por aquele grande túnel circular até se encontrarem, se chocarem, e o que se produzisse dali estaria registrado no computador e comparado com um modelo estatístico. Acima do número tal, o bóson passou; abaixo do número tal, o bóson não passou. É uma simulação. O bóson passou. Higgs estava lá, chorou, e eu estou todo arrepiado, porque isso isso foi em tempo real, é um documentário em tempo real. Podia ter dado uma catástrofe. Em tempo real. Chama-se Particles Fever. Estava na Netflix, não está mais, mas se vocês puderem encontrar, é maravilhoso. Já vi várias vezes e me comovo, uma barbaridade, cada vez. Então, quando se descobriu isso, que diferentemente, não é o contrário, mas diferentemente do que Leucipo e Demócrito disseram lá no século V a.C. e Epicuro no século III e Lucrécio no século II depois de Cristo, grandes epicuristas, né, disseram a mesma coisa, átomos e vazio, e como se relacionam, né, os átomos no vazio, declinando, clinamen e tal, uma ideia até anterior dos históricos, né? Que não é isso só, que há partículas subatômicas. Foi necessário criar uma física certamente diferente da física newtoniana, século XVIII, que tratava do grande, mas não infinitamente grande. Nosso sistema solar, por exemplo, a partir da lei da gravidade, os corpos se atraem na razão direta das massas opostas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso era observável. O telescópio, né? A toda ação corresponde a uma ação em sentido contrário, né? Igual e em sentido contrário. Enfim, isso é a física do nosso quintal, do nosso planeta e do nosso quintal. E diferente da física relativística de Einstein, que era pro universo, para o cosmos. Então, a teoria quântica foi uma teoria da física que Einstein ajudou a desenvolver em 1905. O prêmio Nobel que ele ganhou em 1916 não foi pelo desenvolvimento da sua teoria da relatividade, que é de 1915, não tinha tido tempo ainda de ser explorada. Foi pela teoria quântica, sua colaboração com Bohr e outros na formulação da teoria quântica. O que aconteceu ali na década de 20 foi a vontade, que acabou vencendo, de transformar a teoria quântica de uma teoria da física em a física. Fazendo então da descrição do infinitamente pequeno o modelo para a compreensão, inclusive, do infinitamente grande, portanto, do cosmos inteiro. Bom, ora, a física quântica é regida pelo princípio de incerteza. Pelo princípio de incerteza e pelo princípio de incompletude, que Heisenberg, Popper desenvolveram, que nos diz o que já era suspeitado na filosofia, que quando um observador observa algo, a observação modifica esse algo, que é uma maneira de dizer, é o sujeito que rege. Isso é caracteristicamente moderno. Descartes poderia dizer isso, ele que era matemático também, geômetro, poderia ter dito isso, se isso fosse da época, né, da hora. O sujeito é o regente, tudo passa pelo sujeito, isso é moderno, tudo passa pelo sujeito. A centralidade do sujeito é propriamente o que caracteriza o pensamento moderno, na filosofia como na ciência. Do ponto de vista da ciência, o que é o sujeito? É o observador, que pode ser uma máquina, ou pode ser uma pessoa dotada de uma consciência, etc. Quando ela observa algo que está em estado de neutralidade
porque justamente não tem uma essência própria, uma inerência à maneira que Aristóteles nos ensinou, etc. Algo que está inerte, parado, quieto, ninguém está mexendo, né, com essa coisa, mas aí vamos definir coisa, e que está sendo observada. Quando o observador vai sobre a coisa observá-la, ele muda a coisa pelo fato de estar observando, ele a converte em objeto, ele a traz para si, elimina dela coisas que não interessam à observação. E se a gente quiser pegar um exemplo bobinhamente físico, quando tem uma coisa sob um telescópio, um microscópio eletrônico, é preciso acender a luz para ver. A luz é matéria, matéria é energia, é o fóton. Ele dá uma quicada na coisa, ela muda de lugar. Só um exemplo banalzinho assim para metaforizar a ideia de que o observador modifica o observado ao observar. E, portanto, a observação nunca é completa, porque ela depende da pergunta que o observador está fazendo. Se o observador pergunta, quem é você? A coisa responde como partícula. Hadron, neutrino. Se perguntar, onde você está, o que implica movimento, ela responde como onda. Um filósofo acostumado, formado por Aristóteles, diria, mas não pode. Ou bem partícula, ou bem onda, porque elas têm naturezas, quer dizer, essências, inerências diferentes. Isso para um físico, sobretudo um físico quântico, não é nenhum problema, é mesmo uma tolice. Então, não se pode saber simultaneamente se é partícula ou onda, depende da pergunta. Foi mais ou menos o que deu o experimento mental de Schrödinger, do famoso gato de Schrödinger. Há um determinado, tal gato está vivo lá, numa caixa. Sobre ele há um isótopo, né, radioativo sendo emitido. Há um determinado momento em que, lá do ponto de vista da física, né, metafisicamente para nós isso é uma loucura, mas do ponto de vista da física, há um momento em que é necessário dizer que o gato está vivo e morto. Antes ele está vivo, depois ele está morto, mas há um momento em que ele está vivo e morto. Então, esse é o famoso gato de Schrödinger, que simultaneamente é uma coisa e outra. Então, o pensamento, o conhecimento físico, na ordem quântica, nunca é completo. Teorema da incompletude. E pronto, eu esqueci de novo a palavra. Nunca é... Insegurança? É o princípio, incerteza. E nunca é certo. Daí decorre, inclusive, a ideia que Popper desenvolveu de que nós nunca sabemos a verdade. Nós admitimos como verdadeiro algo que num determinado momento funciona para explicar a realidade física, estamos tratando de física, e temos a obrigação, a ciência tem a obrigação de tentar continuamente mostrar que aquilo é falso. Então é verdadeiro até o momento em que é falso. E a partir daí outra verdade aparece. O que deu para Thomas Kuhn, que é filósofo da matemática, a ideia dos paradigmas de verdade em termos matemáticos. Há um paradigma normal que está dando conta de explicar. Depois há uma flutuação paradigmática, é esse momento em que se está pondo em dúvida se aquele modelo é verdadeiro. Está se começando a dizer que não é. Há uma flutuação paradigmática, um novo paradigma aparece, e aquele primeiro, que até pode ser absorvido pelo segundo, né? E aquele primeiro se dá como falso. Então, incompletude e incerteza, indeterminação
são os padrões positivos da física quântica. É o que faz da física quântica uma boa física. Isso que seria uma má filosofia, uma boa física. E com base nisso, a escola de Copenhague, que concentrava os grandes físicos quânticos, vai embora não, você vai perguntar. Os grandes físicos quânticos propôs a transformação da física quântica em modelo de toda a física. E aí, ninguém menos do que Einstein, que tinha ganho um prêmio Nobel pelo desenvolvimento, a colaboração no desenvolvimento da teoria quântica dentro da física, em 1905, se opôs. Ele disse, não, vocês estão introduzindo aqui o acaso como positivo, e Deus não joga dados. É a famosa frase, né? Deus não joga dados. Tem uma outra que eu acho ainda mais bonita. O Senhor é sutil, mas não é malicioso. Ele não engana. Né? E o que é que estava ameaçado ali? A objetividade. A objetividade, que é o dogma da ciência. Dogma é uma palavra ruim, né? Mas o que dogma quer dizer, o radical indo-europeu de dogma é dó. De onde vem docente, doutor. Trata-se aqui de ensinar e aprender. Claro, quando isso empedra e não se aceita mais discutir, o dogma se torna aquilo que nós chamamos de dogma, só tem um sentido negativo. Mas originariamente quer dizer isso. E nós pensamos logo em dogmas religiosos e tal, não. A ciência tem um dogma, ela tem que ser objetiva. Se ela se deixar contaminar pela subjetividade das artes, por exemplo, ou da religião, ou da filosofia mesmo, a teoria do sujeito, etc., se ela perder a objetividade, ela deixa de ser ciência. E foi isso que, contra as evidências da física quântica, que já estava mostrando que não, que o sujeito como observador entra na determinação do objeto. Einstein disse, não disse essa frase, mas a ideia era, se a física perder sua objetividade, eu não quero mais ser físico. Eu vou ser, eu digo sempre sapateiro, mas eu não me lembro o que ele disse. Eu vou ser outra coisa, eu não quero mais ser físico. Então, aquele cientista magistral, que quando morreu, em 1955, quando a física quântica já estava dominando, o New York Times colocou na capa o mundo, o globo terrestre, com uma faixa por cima, escrito, Einstein viveu aqui. Ah, que beleza. Este se opôs à física quântica, à generalização da física quântica como modelo para toda a física. Então, é razoável, é mesmo necessário, que a cosmologia se oponha à física quântica, porque a cosmologia que apareceu na forma que ela tem hoje, notinha de pé de página, o que se chama hoje cosmologia não é a astrofísica, a astronomia, né? Segundo Mário Novello, que é o meu mestre e interlocutor entre os cosmólogos, a astrofísica, que é o conhecimento dos astros, conhecimento físico do céu, é uma aplicação, uma extensão da física terrestre às suas vizinhanças. Não é cosmologia, não tem possibilidade, capacidade de dar conta do todo, porque quanto mais se chega, quanto mais longe se vai, menos as leis físicas desse nosso planeta, sua galáxia e suas proximidades se aplicam. Então, a cosmologia, essa ciência tardia, né, veio depois de uma longa dominância da física quântica para dizer que o universo todo é constituído daquelas partículas subatômicas e dos átomos, interações fortes e fracas, que são chamadas assim, de interações atômicas, de proximidade, de distância, interações fortes e fracas, e as duas outras forças de que Einstein já tinha dado conta, a gravidade e o eletromagnetismo, né, que ele unificou.
isso regia quando a cosmologia entrou. Para dizer o quê? O que rege é o todo. Não é a observação do cientista sobre a parte. O átomo e suas partículas subatômicas são parte. O todo, o cosmos, não é a soma dessas partes, como a física quântica, no limite, admitiria. Juntem todos os hadrons, todos os bósons, todos os quarks, todos os leptons, todos os aquilo que circula em todo no núcleo atômico, todos os pósitrons, nêutrons, elétrons, etc. E nós temos a massa total do universo, massa, energia, matéria, antimatéria, temos tudo aí. Não, dizem os cosmólogos. Primeiro é o todo. O todo determina as partes, mas determina as partes de um modo tal que não só exclui a ideia de que o todo seja o somatório das partes, como transforma a relação entre todo e partes de uma maneira muito radical, que um pré-socrático talvez gostasse de admitir e que eu vou expressar tão logo a Amanda, que está nervosa ali, venha fazer essa pergunta. Entra. Oi, gente. Você meio que respondeu parte da pergunta, mas me deu uma nova dúvida. Eu ia perguntar se na física quântica, já que a verdade depende do observador, se não existia uma verdade absoluta. Eu acho que você respondeu que não. Mas então como é que cria um consenso a partir disso? Porque para a gente viver... Ao mesmo tempo, assim, até pessoalmente, eu acredito que é legal isso de não ter uma verdade absoluta, eu não acredito que exista, mas é uma dúvida que sempre me pega, porque a gente precisa de um consenso, por mais que não existe uma verdade absoluta, como que na física quântica, então, a gente determina uma fórmula, um consenso, como? Pela comunidade. É a comunidade dos cientistas, pelos artigos e congressos, que se aplica a destruir uma hipótese que alguém apresentou como dando conta da coisa que está em questão. Se não conseguir destruir, aquela hipótese, mesmo contra o humor, o mau humor dos rivais, vai sendo aceita. Estabelece-se em torno dela um consenso que diz que pode ser aceito como verdadeiro, isso até ser provado que não é. Porque fatalmente será provado que não é. Se não puder ser provado que não é, seria uma verdade absoluta. Uma coisa como essa, o Habermas faz. Na sua teoria da razão comunicacional, o que ele faz é dizer, a verdade se estabelece por um acordo entre aqueles que podem acordar. Portanto, por uma concordância entre aqueles que podem concordar entre si, que é uma teoria extremamente elitista, né? Deixa fora todos os que não estão no jogo, como também a ciência é necessário haver um congresso onde a pessoa vai, e já é esperado que vá, de modo que todo mundo se prepara para combater. A pessoa vai para dizer que encontrou a partícula Deus, ou seja, aquela sem a qual o universo não existiria. Então o pessoal já vai preparado para combater o Higgs. Num congresso lá da década de 60, ele apresenta, faz as contas, ninguém consegue demonstrar o contrário e fica valendo. Ou acontecem coisas estranhas, como por exemplo, há um grande desafio na matemática, que foi o teorema de Fermat. Ele formulou ali uma teoria dos números
totalmente discordante do que vinha sendo considerado número e para o que serviam os números desde da Babilônia e do Egito, que tinham bases diferentes da nossa. Da Babilônia era uma base 60, esquisita. Depois teve a base 12, a base 10, que a gente lida, né? Enfim, uma teoria dos números, que depois os gregos, os árabes formularam e tal. Ele propôs um teorema que balançava essa teoria e deixou escrito na margem de um livro: encontrei a solução, mas esse espaço da margem do livro é pequeno para eu desenvolvê-la. E morreu. Morreu. Então, durante 300 anos, os matemáticos se aplicaram a resolver o teorema de Fermat. Era assim uma espécie de santo graal da matemática. Quem conseguisse aquilo matava todas as charadas, né? E ninguém conseguiu. Até que um cidadão, cujo nome agora eu não me lembro, era americano. Trago para vocês quando. Eu não faço história da matemática, tá, cara? Não sou obrigado a saber o nome dele, mas eu sei. Como Platão mostrou no Meno, a gente pode saber e não saber ao mesmo tempo. Basta esquecer, mas eu sei. Vou dizer para vocês uma lá. Willis, não. Bom, não importa. Matou a charada. E foi e mostrou num congresso. E todo mundo ficou abismado. Ele levou 7 anos trabalhando naquilo sem dizer que estava trabalhando. Ele escrevia outras coisas, pesquisava outras coisas, todo mundo o dava como um matemático que fazia outras coisas. É Andrew Willis? Hã? É Andrew Willis esse? Exatamente. Eu me lembrar de Willis, estava perto. Nada como computador assim, né? Uma vez eu não me lembrar do nome de um filósofo, que era... Será que vamos esquecer de novo? Boécio de Dácia. Ele disse, pô, o nome, ele tem o mesmo nome de um filósofo do século VI, um filósofo aristotélico, que só durou 23 anos, porque ele era protegido por um rei visigodo na Itália, que tinha sido formado em Bizâncio, onde Aristóteles era valorizado. Quando ele caiu, o sujeito foi preso, não me lembro o nome dele, fulano de Dácia. Daqui a pouco uma aluna me disse, professor Boécio de Dácia. Eu disse, como é que você sabe? Eu botei aqui, fulano de Dácia. E o computador respondeu, você quer dizer Boécio de Dácia? Foi o que você fez agora. Então, pronto, ele resolveu o problema. E todo mundo ficou encantado com aquilo. Chegou em casa, reviu, ele tinha errado a conta. E teve que dizer, eu errei a conta, o problema não está resolvido. E, de novo, por uma segunda vez, ele resolveu o problema. Então, a natureza do acordo é feita assim, como aliás, na Idade Média, séculos 3 e 4, quando se estabeleceram os 3 grandes dogmas, ou seja, aquilo que há para ensinar e aprender para que haja cristianismo, que são a Trindade de Deus, a Santíssima Trindade, a encarnação, que uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade se fez homem, sem deixar de ser Deus, e a ressurreição, que como homem ele morreu e como Deus não pode morrer, e desse choque se faz então, fez a ressurreição. Bom, isso se transformou em, esses 3 são os dogmas fundamentais, sem eles cai o cristianismo. Se Deus não for 3, Deus não é amor. E todo o resto. Se Cristo não tiver existido, Deus não esteve entre os homens. Se Cristo não ressuscitou, morreu como qualquer mortal e, portanto, não é Deus. Muito bem, tem uma integralidade aí, uma integridade entre esses 3. Mas eles foram decididos em concílios, depois de intensa discussão e voto. Pena que o William não está aí, porque ele sabe tudo sobre isso. Vai dizer o nome do concílio, de Bizâncio, Constantinopla. Bom,
foi posto a votos e ganhou por um voto a teoria da encarnação, porque ela implicava em que Jesus, o escolhido, o ungido, que é o que Christos quer dizer em grego, o ungido, o escolhido, Jesus Cristo, tinha duas naturezas, o que era impensável do ponto de vista grego e uma heresia absoluta do ponto de vista judaico, as duas fontes que entraram aí na formação da nossa cultura, porque Deus não pode ser homem. Por um voto ganhou. E é assim que se faz. O consenso, uma vez estabelecido, gera nas suas margens uma série de heresias. Herésios é o que se afasta. Uma heresia em qualquer território, inclusive da ciência, é uma contestação ao estabelecido, ao aceito. Até que o aceito, se dissolva e outra coisa entre no seu lugar. Então, os princípios de incompletude, de incerteza, dizem isso. Ora, o que a cosmologia diz é, como eu já formalizei aqui, é que o cosmos não é a soma das suas partes micro, das suas partículas sub e sub-sub e sub-sub-sub atômicas. Não é. E, adicionalmente, mas esse adicionalmente faz toda a diferença. Porque as leis cósmicas se fazem à medida em que o cosmos se desenvolve. O cosmos se desenvolve no tempo. Ele é uma história. Ele tem uma história. Ele é uma história. O cosmos não é sempre idêntico a si mesmo. E é por isso que quando nós olhamos para o céu, nós vemos o passado. Nós vemos uma história. Algo que se passou, mas que não acabou ao se passar. Continuou, nós estamos aqui para observar. Nós somos prova de que o cosmos não acabou ali. Então, as leis cósmicas que a cosmologia deve se propor a conhecer não são as leis físicas do nosso território aqui. Essas são codificadas e precisam ser inteiramente coerentes e consistentes, senão não há ciência. E por isso é que não se aplicam ao cosmos, porque as leis cósmicas são dinâmicas, elas vão se criando à medida em que o cosmos se vai fazendo. Isso é uma diferença brutal em relação à física quântica e em relação à totalidade do conhecimento, excetuados possivelmente os pré-socráticos, que diriam uma coisa semelhante. Talvez Heráclito concordasse. Não se falava em história naquele tempo, mas Heráclito, que dizia que o todo, sentença de Heráclito, ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer, tudo é um. O não está aí, tudo um tudo. Em outro fragmento ele diz, de um tudo e de tudo um. Portanto, a multiplicidade de tudo panta, é a palavra lá, panta, todas as coisas sem exceção são um, e um todas as coisas. Então a ideia da totalidade dos pré-socráticos não conflita, não diz a mesma coisa, mas não conflita com a teoria do todo da cosmologia. O todo precede. E não se falava de história lá, mas Heráclito, que tinha uma visão dinâmica de que tudo se transforma, bem poderia dizer que a lei que rege o todo é a transformação. E isso significa, vai se fazendo à medida em que o tempo vai passando. Em que o tempo vai passando. Não quero impor aos pré-socráticos isso, mas eu disse, vai haver aqui um grau de arbitrariedade, porque eles estão aqui para se ajudar e para se excluir. Certo? Então, essa teoria extraordinária da cosmologia, as leis cosmológicas se fazem à medida em que o cosmos, dos quais elas são as leis, do qual elas são as leis,
evolui historicamente. E isso é diferente da física, que codifica leis para poder conhecer o mundo aí fora, inclusive na astrofísica, na astronomia, que é uma exportação das leis da física para o aí fora. Então, o grau de radicalidade da cosmologia é diametralmente oposto, com a mesma força de, vou repetir a palavra, de radicalidade, que o da física quântica. O da física quântica aponta para o infinitamente pequeno e diz: o infinitamente grande é composto pela articulação dos infinitamente pequenos. Isso é uma ideia extraordinária, que, repito, um físico da qualidade de Einstein, que ganhou o prêmio Nobel pela teoria quântica, disse: não aceito, não aceito. A cosmologia diz o radical contrário. Primeiro o todo, não primeiro as partes. E as partes não são fragmentações do todo, porque o todo se move por leis próprias que vão sendo produzidas na medida da sua, do todo, transformação temporal da sua história. Então, é fundamental, porque nós estamos no máximo de radicalidade num campo e no outro. É fundamental que esses dois peões que fizeram os dois primeiros movimentos do nosso jogo se mantenham imóveis. É fundamental, enquanto puder ser mantido assim, que nenhum saia do jogo que começou. E aí vamos ver nas próximas aulas como é que isso se comporta. É claro, a todo movimento corresponde uma interpretação e uma explicação, como as que eu fiz hoje. Isso não é um jogo de xadrez, isso é um curso de filosofia.